E se eu te dissesse que o caça mais avançado já construído é um que você provavelmente nunca viu em ação? Um jato tão poderoso, tão furtivo, tão intocável, que nem mesmo os aliados mais próximos dos Estados Unidos tiveram permissão para comprá-lo. Esta é a história do F-22 Raptor. O avião de guerra que poderia dominar os céus, mas foi impedido de voar por questões políticas, sigilo e momento. Então, por que os Estados Unidos construíram o caça definitivo e depois o trancaram para sempre? O F-22 Raptor não era apenas mais uma aeronave. Foi uma revolução no combate aéreo. Projetado para substituir o lendário F-15 Eagle, o F-22 foi o primeiro verdadeiro caça de quinta geração do mundo. Uma combinação letal de furtividade, velocidade e manobrabilidade. Ele podia supercruzar, voar mais rápido que a velocidade do som sem usar pós-combustores. Ele superava qualquer jato em batalha aérea graças aos motores de vetorização de empuxo. E ele podia carregar uma mistura letal de armas ar-ar e armas de precisão para ataques ao solo, todas escondidas em compartimentos internos para manter seu perfil invisível ao radar. Ele era inigualável, sem rival, intocável, e mesmo assim, apenas 186 foram construídos. Nenhum foi exportado. E hoje o F-22 está sendo aposentado. Porque por mais incrível que o Raptor fosse nos céus, ele se tornou um pesadelo político e estratégico em terra. Ao longo dos anos, aliados importantes como Israel, Japão e Austrália imploraram para comprar o F-22. Eles viam seu potencial. Eles estavam dispostos a pagar um valor extra. Mas todos os pedidos foram recusados. Em 1998, o Congresso não apenas bloqueou as vendas, eles aprovaram uma lei tornando ilegal vender o F-22 para qualquer pessoa fora dos Estados Unidos. Aqui as coisas ficam interessantes. Ao contrário da maioria das aeronaves militares dos Estados Unidos, o F-22 não foi projetado pensando em compradores estrangeiros. Era avançado demais, secreto demais. Ele possuía tecnologias de furtividade de outro nível, sistemas de radar sensíveis e técnicas de produção que os Estados Unidos não estavam dispostos a compartilhar, nem mesmo com seus aliados mais próximos. Por quê? Pois a ameaça não era só no campo de batalha. Ela estava no ciberespaço. China e Rússia já foram pegas roubando segredos militares americanos antes. E em 2016, hackers conseguiram acessar projetos do F-35 do C-130 e sim, até mesmo do F-22. Imagine exportar o Raptor e alguns anos depois ver sua tecnologia aparecer em um caça chinês. Os riscos eram simplesmente altos demais. E os Estados Unidos já tinham se queimado antes. O Irã ainda voa com F-14 Tomcats comprados antes da Revolução. A Venezuela protege seu espaço aéreo com F-16 de fabricação americana. Até o caça-J-10 da China. Acredita-se que seja baseado em tecnologia que começou nos Estados Unidos, passou por Israel e acabou em Pequim. Então, quando se tratou do Raptor, o Congresso não quis correr riscos. Sem exportações, ponto final. Mas aqui está o detalhe. O Pentágono realmente considerou discretamente a ideia de vender uma versão do F-22 para o exterior. De acordo com documentos obtidos através da Lei de Liberdade de Informação, vários departamentos da Força Aérea realizaram estudos de viabilidade. Eles imaginaram uma versão de exportação levemente inferior. Mas no final, o Congresso nunca aprovou o financiamento. E enquanto o F-22 permanecia envolto em segredo, os holofotes se voltaram para outro caça, o F-35. O F-35 era mais barato, mais versátil e projetado para parceiros globais desde o início.
Ele se tornou o caça furtivo internacional, enquanto o Raptor continuou sendo o lobo solitário da América. E, ironicamente, o Raptor apareceu na hora errada. Enquanto ele foi construído para dominar adversários de mesmo nível em guerras aéreas de alta tecnologia, chegou bem no meio de guerras de baixa tecnologia no Iraque e no Afeganistão. Conflitos onde caças furtivos tinham pouca utilidade. Em vez de superioridade aérea, os militares precisavam de drones de vigilância, ataques de precisão e meios de contra-insurgência. Os pontos fortes únicos do Raptor, sua capacidade de supercruzeiro, seu domínio em combates aéreos aproximados, não eram relevantes nessas guerras. Era como uma Ferrari em uma corrida de bicicletas. À medida que as prioridades mudaram, o financiamento secou. O plano original previa mais de 750 Raptors, mas apenas 186 foram feitos. E hoje, apenas uma fração está pronta para a missão. Cada voo os desgasta. Peças de reposição são limitadas. E a linha de produção já acabou faz tempo, desmontada para dar lugar ao F-35. Então agora, o F-22, que já foi o orgulho da supremacia aérea americana, está sendo discretamente desativado. É um legado estranho. Um jato que poderia ter dominado os céus por gerações, mas que acabou se tornando uma relíquia rara e restrita de uma era diferente. Era poderoso demais para ser vendido, avançado demais para ser colocado em risco. E cedo demais para as guerras, ele nunca chegou a lutar. Esta é a história do F-22 Raptor. Um caça nascido para voar alto, mas destinado a ficar em solo. O maior avião de guerra que o mundo nunca teve a chance de voar.